Em 1994, na cidade de Pedro de Toledo, estado de São Paulo, José Marlone de Souza havia se mudado para a cidade e conseguido emprego para cuidar do sítio Vale do Entardecer. Esse sítio estava localizado em uma área extremamente isolada, não havia nem mesmo vizinhos nas proximidades. No sítio havia apenas alguns animais e um casebre onde Marlone morava. O casebre era igualmente isolado e próximo de um rio que, para poder atravessar sem se molhar toda vez, Marlone havia criado um sistema com uma plataforma e cordas para que ele pudesse atravessar. Em fevereiro de 1994, o proprietário do sítio foi à tarde visitar Marlone para ver se estava tudo bem, algo que o proprietário já fazia sempre, algumas vezes por semana. Logo que chegou, o proprietário observou que havia algo errado, pois ele pôde identificar algumas das galinhas sem vida completamente queimadas. O proprietário chamou por Marlone, mas ele não respondia. O proprietário então atravessou o rio através da plataforma e bateu na porta do casebre, mas ainda sem respostas. Ele então fez a volta e resolveu olhar pela janela, quando viu Marlone caído no chão, já sem vida, completamente carbonizado. Dentro do casebre ainda havia uma outra galinha no mesmo estado. O proprietário ainda encontrou a cerca de 50 metros do casebre 3 bezerros que estavam trancados em um cercado, também carbonizados. Além disso, o proprietário também encontrou 2 cães do sítio feridos. Um deles estava com uma das patas que parecia ter sido derretida, e o outro tinha ferimentos tão graves que era possível ver seus ossos e órgãos internos. Obviamente que, devido aos danos, os 2 cães também perderam a vida nos dias seguintes. O proprietário obviamente chamou a polícia, que ao verificar a cena constatou várias características incomuns no incidente. Primeiramente, não havia sinal de fogo próximo aos animais e nem próximo a Marlone. O casebre estava intacto, com telhas, paredes e portas inteiras e fechadas por dentro. Marlone foi encontrado com suas roupas intactas também, com exceção de uma pequena marca triangular no peito da camisa, o que era estranho, tendo em vista que ele estava com o corpo severamente carbonizado. Então se esperaria que as roupas também tivessem tido o mesmo destino. Outro detalhe estranho foi uma espécie de fuligem branca que foi encontrada em torno de Marlone. Ao seu lado também foi encontrado uma garrafa grande, semelhante a um garrafão de vinho, que Marlone usava para tomar água, e por isso ele sempre trocava a água. Porém, ao abrirem o garrafão, saiu um cheiro de podre. Além disso, os policiais verificaram que nem os animais e nem Marlone tinham cheiro de queimado, como seria o esperado. Em um primeiro momento, até se cogitou a possibilidade de a causa ter sido um raio, porém especialistas informaram que isso era impossível. Primeiro, porque Marlone estava dentro do casebre com a porta trancada por dentro e o casebre não tinha nenhuma avaria. Segundo, que para carbonizá-lo, o raio teria que ter uma duração muito maior do que o normal. Terceiro, que teriam que ter sido vários raios atingindo a área para poder afetar tanto Marlone quanto os animais. E para completar, o serviço de meteorologia do local disse que não haviam caído raios naquela região nos dias que antecederam o incidente, apesar de ter chovido nos dias anteriores. A região da cidade de Pedro de Toledo naquela época estava tendo vários relatos de OVNIs sobrevoando os céus. Inclusive, havia boatos que um destes objetos havia caído na reserva da Jureia, que fica muito próximo do sítio onde estava Marlone. Havia também relatos de pessoas que haviam sido atacadas por raios, mas que sobreviveram. Porém, estes relatos descreviam este raio ocorrendo mesmo em dias sem chuva e sem nuvens, além de estes raios não emitirem nenhum som.
Por isso, ufólogos, quando ficaram sabendo do caso, quiseram investigar o corpo e procurar por vestígios de radiação. Primeiramente, foi conversado com o proprietário, que disse que quando houve este incidente, ele conversou com os policiais para que fosse contactada a família de Marlone. Mas os policiais disseram que ele não precisaria se preocupar, pois Marlone havia fugido do Ceará, onde cumpria pena por ter tirado a vida do próprio pai. Ufólogos foram até o cemitério onde Marlone estaria, mas chegando lá não foi encontrado no local. Conversando com os policiais, foi descoberto que ele nunca esteve no cemitério e, na verdade, havia sido levado para a Unicamp em Campinas para estudo. A Unicamp, por sua vez, disse que nunca esteve de posse de Marlone. Foram consultadas outras universidades paulistas, mas nunca Marlone foi encontrado. Os ufólogos então buscaram nos cartórios o atestado de óbito, mas este documento também não existia. Era como se o fim da vida de Marlone nunca tivesse acontecido. Neste caso, temos um incidente com muitas características estranhas e suspeitas. Há várias evidências no local que poderiam esclarecer melhor o que poderia ter acontecido com Marlone e com os animais do sítio, como, por exemplo, a fuligem branca, a água que estava com cheiro de podre, a verificação de radiação e o resultado da autópsia de Marlone poderiam dar pistas do que realmente aconteceu. E provavelmente deram, mas estas informações foram ocultadas e até hoje não se sabe o real motivo desse acobertamento, o que deixa o caso com uma suspeita ainda maior de que talvez seja um caso ufológico. Afinal, casos ufológicos com evidências fortes costumam ser acobertados pelo governo em vários países do mundo e no Brasil não seria diferente. Considerando que este seja de fato um caso envolvendo extraterrestres, por que estes seres fariam aquilo? Será que era uma espécie hostil que realmente caiu com sua nave na região da reserva da Jureia? E talvez, quem sabe, na exploração do local, tentando encontrar formas de voltar para casa, eles tenham se deparado com os animais e aí atacado eles por medo. Seria de se imaginar, pois se humanos estivessem perdidos em um planeta estranho, por exemplo, com animais estranhos, sem dúvida seria mais prudente atacar do que esperar ser atacado. Talvez ainda Marlone tivesse ido verificar o que estava acontecendo e viu estes seres atacando os animais, então se escondeu no casebre, mas foi atacado de qualquer forma. Ou será que foi mais um caso de ataque de OVNIs à população, como no caso da Operação Prato? São muitas as hipóteses e muitas as dúvidas. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.